Então, pessoal, hoje vamos falar sobre cilindros. Não esqueçam de ver os vídeos anteriores, principalmente o de geometria plana, que vai ajudar bastante na hora de calcular as áreas das figuras sólidas. Bom, cilindros. Para definirmos matematicamente um cilindro, consideramos dois planos distintos e paralelos, alfa e beta. Um círculo de centro O e de raio R, contidos em alfa, e um segmento AB com A pertencente a alfa e B pertencente a beta. Denomina-se cilindro o conjunto de todos os segmentos paralelos e congruentes a AB, com uma extremidade no círculo de centro O em alfa e a outra com extremidade em B. O que é um cilindro equilátero? É quando a altura de um cilindro reto é igual a 2R, ou seja, 2 raios. Quando a altura do cilindro for igual a seu diâmetro e a seção meridiana, que é este retângulo que forma aqui, que no caso de um triângulo equilátero é um quadrado. Então, quando a seção meridiana é um quadrado de lado R2, e esse cilindro é denominado cilindro equilátero. Quando a altura do cilindro for igual ao diâmetro da base, que é uma circunferência. A área e volume de um cilindro. A área de cada base do cilindro reto depende do raio R e é dada por... Então, a área da base é dada por πr ao quadrado, porque se tratando de um cilindro, a sua base sempre vai ser um círculo. Então, a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, o único dado que vai depender para você calcular a área da base é o raio do círculo. E a área lateral, dado por 2πrg, onde 2πr representa a base do retângulo, por ser o perímetro do círculo, e g representa a altura. Por que a base do retângulo por ser o perímetro do círculo? Não entendi. Bom, é o seguinte, pessoal. Este é o cilindro. Note aqui, olha. Ele abre, tá vendo? Olha, o lado dele. E quando a gente espicha o lado dele, não forma um retângulo? Então, aqui, para calcular a área de um retângulo, não é base vezes altura? Tem que ser a mesma medida do perímetro dessa circunferência, olha, para poder fechar e encaixar direitinho. E a gente sabe que o perímetro de uma circunferência não é 2πr para calcular o perímetro? Então vai ser base, que é 2πr, vezes a altura, que nós chamamos de g, por ser a geratriz de um cilindro. Então, a área total... O que é a área total? Não é tudo? Calcular a área de tudo? Então, a área total vai ser 2 vezes a base, porque nós temos 2 bases, mais a área lateral. E o volume? Bem, como nós vimos na aula de prisma, não é aquilo que delimita a área que ele está até a altura que ele vai? Então, o volume é base vezes altura, é aquilo que cabe naquele espaço delimitado pela área da base e pela altura, até onde ele vai. Então, o volume é a área da base vezes a altura, ou a área da base vezes g, que é a geratriz, porque a altura de um cilindro reto, nós calculamos que é a sua geratriz. Como nós vamos trabalhar só cilindros retos, então nós podemos usar a área da base vezes a geratriz. Ou, se preferir, πr ao quadrado, que é a área da base vezes a altura, ou πr ao quadrado vezes a geratriz. Exemplo 1. Calcule o volume e a área lateral de um cilindro equilátero, sabendo que o raio da base mede 2.
Pessoal, se é um cilindro equilátero, como vimos anteriormente, a geratriz, ou seja, a altura do cilindro, não vai ser 2 vezes o raio? Então, se eu já tenho raio, eu posso calcular a minha geratriz. Se o raio é 2, então 2 vezes 2, 4 centímetros que vai ser a minha geratriz. Então, agora é só calcular a área lateral. A área lateral, nós já temos a fórmula, que é 2πrg. A gente já tem o R e já tem o G. O R é 2 e o G é 4. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16 π centímetros quadrados. E para calcular o volume também, mamão com açúcar, né, gente? R, 2, G, 4. 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16 π centímetros cúbicos. Exemplo 2. Um cilindro reto tem 7 centímetros de altura e tem 63 π centímetros cúbicos de volume. Calcule o raio da base. Então, gente, foi me dado aqui nesse exercício que o volume é 63 π. A gente já tem a fórmula de volume. Então, basta substituir esse 63 aqui por esse V. E vamos igualar a fórmula de volume para tentar descobrir o raio, porque nós já temos a altura, que é G, não é mesmo? Então, vai ficar 63 π, que é igual a π e R ao quadrado vezes 7. Eu posso passar o 7π para o lado de cada igualdade dividindo, porque aqui eles estão multiplicando, então passa com a operação oposta. Então, 63π dividido por 7π, eu corto o π com o π, 63 dividido por 7, 9. Como nós queremos somente raio e não um raio ao quadrado, então eu jogo a raiz. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, raiz de 9, 3 centímetros. Achamos o raio. Exemplo 3. Qual o volume de um cilindro reto cuja geratriz é igual ao raio da base? Pessoal, nós temos que a geratriz é igual ao raio. E só quer o volume, só isso que está pedindo. Então, se eu tenho que a minha geratriz é igual a R, é só substituir o G pelo R, que vai ficar R ao quadrado vezes R, mesma base, somos expoentes. Não mostra nada aqui, então, porque o expoente é 1. 2 mais 3, 3. Então, o volume vai ficar πr ao cubo. Então, a aula de hoje foi essa. Para calcular áreas e volumes de cilindro, pessoal, é muito mais fácil por a base nunca mudar e ter uma fórmula para isso. A gente nunca vai ter que contar a quantidade de lados. Então, é muito mais simples. Por isso que a aula foi bem rapidinho, mas é essa daí a matéria. Espero que tenha ajudado. Obrigada por assistir. Logo, logo eu já postarei as de pirâmide e as de cone. Obrigada e tchau, tchau.